Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos ao canal A2. Hoje a gente vai falar um pouco sobre A Vegetariana, de Han Kang, e traçar um paralelo também com a série The Handmaid's Tale, que lançou agora recentemente a sua quarta temporada, e a gente vai traçar ali um paralelo sobre as possibilidades do ser mulher nessas duas histórias. Mas antes da gente começar, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, de seguir a gente lá no Instagram também, porque a gente posta vários conteúdos legais por lá, e de comentar aqui no final do vídeo o que você achou, o que você pensa, se você conhece essas obras, e compartilhar com um amigo. Bom, nesse livro, A Vegetariana, a gente vai ter uma personagem principal que vai ser a Yeongi. E o livro ele vai ser narrado por três pessoas diferentes que não são a Yeongi. O primeiro capítulo vai ser narrado pelo marido dela e ele começa justamente a descrever quem é essa mulher. Ele vai contar que ele se interessou por ela, eles se casaram justamente por ela ser uma mulher extremamente comum. Ela não é nem tão bonita, nem tão feia, ela não é nem tão inteligente, nem tão burra, e ela principalmente é quieta, assim, ela é passiva, né? Ela se submete muito facilmente a ele porque ela é uma mulher quieta, uma mulher sem grandes atrativos. Mas essas coisas elas vão mudar um pouco quando a Yoongi decide virar vegetariana. Ela decide parar de comer carne e também deixar de cozinhar carne. Então, toda essa coisa, né, dessa mulher comum, dessa mulher quieta, dessa mulher que se submete, essa ordem das coisas vai começar um pouco a se inverter, porque ela vai tomar essa decisão e ao ser questionada, né, do porquê que ela tá tomando essa decisão, ela vai falar que ela teve um sonho. A gente vai ver um pouco desse sonho no livro. Ela vai ali sonhar com rostos, com sangue, com morte e isso vai remeter a ela ali o ato de comer carne, de cozinhar carne, mas a gente não entende de fato assim o que aquele sonho mexe nela para que ela pare de comer carne. A gente só vai acompanhando aí um processo de extrema angústia que ela vai tendo, né? Ela vai perdendo sono, ela vai emagrecendo muito, ela vai aparentemente parece que ela tá cada vez mais adoecida, assim, e irredutível quanto a comer carne, né? Então, essa vida normal, né, que essa vida comum, esse relacionamento comum que esse marido queria com essa mulher, né, com a Yoongi, vai virar de cabeça para baixo no momento em que ela vai se recusar tanto a comer como a cozinhar carne e cozinhar carne para ele, inclusive, né? Então, isso começa a virar um pouco de cabeça para baixo a vida, né, dessa família e que vai abranger ali os pais da Yoongi, os irmãos dela também, né, e o marido. E o que vai acontecer é que ali no primeiro capítulo, que é narrado por esse marido, a gente vai descobrir que ele vai recusar completamente essa atitude da esposa. Então ele vai começar a falar que ela tá enlouquecendo, né? A gente vai ver o processo dessa mulher se perdendo ali da sociedade, essa é a impressão que dá, né? Que parece que ela vai se perdendo, que ela vai ficando cada vez mais solitária, mais quieta e com comportamentos cada vez mais estranhos. E ela vai ser completamente abandonada por esse marido. E a família dela também aos poucos vai começar a abandonar ela. A única pessoa que de fato vai ficar ali até o final vai ser a irmã da protagonista, que vai ser a última narradora dessa história. Então, o primeiro narrador da história é o marido, né, que vai contar desse processo dela enlouquecendo, dela ficando louca e dela não mais se submeter a ele. E o segundo capítulo a gente vai ter a visão do cunhado da Yoongi, né, do marido da irmã dela. E aí que começa uma parte do livro em que a loucura, né, todos esses aspectos que já começaram a aparecer no primeiro capítulo vão misturar também com uma sexualização muito grande, com uma parte erótica do livro, uma parte cheia de tabus do livro, que vão se misturando, né, com essa Yoongi, com essa família e com esse ato de parar de comer carne e com essa loucura ali que beira ao primitivo, né? Então, nós temos aí estruturalmente, né, um livro que ele vai nas suas duas primeiras partes
serem narrados por homens que uma hora vão chamar ela de louca e outra hora vão sexualizá-la. E por fim ali a gente vai ter a visão da irmã da Yoongi, que eu vou contar para vocês mais adiante. Esse período, né, que Yoongi vai parando de comer carne e as pessoas vão ter que lidar com essas consequências dela, né? Aparentemente ali eles sentem como se eles tivessem que lidar com essa decisão que ela tomou. O livro vai se desenrolar por um processo ali onde a sanidade começa a beirar a loucura e os comportamentos vão ficando cada vez mais estranhos assim do que a gente considera normal numa sociedade, né? E a gente vai ver quanta violência vai ser direcionada para essa mulher, assim. Quanta violência, exclusão, quanto ela também vai ser calada, ela vai ser silenciada por esses homens, em sua maioria ali, praticamente todos os homens da família, principalmente o pai dela, né, e o marido. O pai, que é um homem extremamente violento e que a gente descobre, né, no decorrer do livro, que ele também foi muito violento durante a infância com ela, né? A gente vai descobrir aí isso através das reflexões dessa irmã que ela vai ter, né? Pensando na Yoongi, nesse processo de virar vegetariana e nesse processo em que aparentemente ela vai enlouquecendo, né? Então a gente vai ver, assim, o que vai sobrar essa mulher que vai começar a enlouquecer, né? Então vai sobrar muita violência, vai sobrar uma exclusão imensa, então a família abandona ela completamente, né? E quando ela não é abandonada, ela vai ser extremamente ali sexualizada, né? O corpo dela vai diminuindo cada vez mais, ela vai ficando cada vez menor, e isso em algum ponto vai gerar praticamente um tesão assim nesse cunhado, né? E aí a gente vai ter um decorrer de um capítulo onde essa mulher, além de silenciada e violentada, ela também vai ser totalmente sexualizada, colocada enquanto um objeto ali de prazer, né? E nisso, né, eu começo a pensar o que o fato de ser uma mulher vai implicar para que esse tipo de comportamento aconteça, né? O fato ali de uma tomada de decisão, né, que vai influenciar na forma como ela vai gerir o corpo dela, né, e ela vai ditar o tipo de comportamento que ela vai ter ali para frente, como essa prática ela vai ser completamente vista assim como um absurdo, né, como algo que não se trata de uma escolha dela, né, como se isso não pudesse vir dela. Então, pensando assim no que o ser mulher, né, vai colaborar para que essa violência, né, para que essa exclusão, para que esse silenciamento aconteça com ela no desenrolar dessa história. E pensando sobre isso, eu me lembrei bastante da série The Handmaid's Tale, né, a quarta temporada que foi lançada há um tempo atrás. Para quem não conhece a série, The Handmaid's Tale vai acompanhar uma realidade distópica que vai se estruturar nos Estados Unidos a partir de um fundamentalismo religioso, onde as mulheres elas vão praticamente ali se tornarem escravas sexuais devido ao índice de fertilidade estar muito baixo em todo o mundo. Então essas mulheres que vão ser as aias aí, elas vão ser escravas sexuais ali unicamente com uma função reprodutora para dar crianças ali para quem gere, né, para os poderosos que vão gerir esse estado autoritário. E por que eu me lembrei de vegetariana? Porque principalmente nessa temporada, o que mais se destacou para mim foi justamente esse caminho que a June, né, que é a nossa personagem principal, vai percorrer, onde ela beira ali a insanidade. Então eu vi muitos comentários, foi muito comentado enquanto eu estava assistindo também, o como parece que ela tá ficando louca, assim. E a gente consegue enxergar, né, assistindo a série, como isso vai se dar devido a uma condensação de uma raiva imensa, assim. Então ela vai sentir tanta raiva que parece que o comportamento dela, que as atitudes dela, que enfim, tudo que ela vai pensar e o que ela vai fazer na série vão ser feitos de forma completamente inconsequentes, assim, de forma completamente a não se importar mesmo com o que vai acontecer, a não se importar em como isso vai aparecer. Então, como
esse condensamento dessa raiva, né? Essa raiva que a gente vai sentir assim, né, na June, ele vai parecer ali uma insanidade, uma loucura. E como ela, inclusive, vai ser muito vista, assim, pelas pessoas ao redor dela, né? Então, muita gente vai, inclusive, questionar, nossa, o que aconteceu com você, June? Quem é você, né? Numa tentativa, assim, de dizer de um desconhecimento de quem ela se tornou. E basicamente a gente vai entender que ela se tornou a pessoa que ela é, né? Essa raiva que dominou ela por uma série de motivos ali, principalmente uma grande violência, né? Que ela sofreu por parte desses homens. Essa violência que durou muitos anos, ao qual ela foi submetida a esses homens por muito tempo e a esse regime autoritário e misógino, e que ela simplesmente não aguenta mais, assim. Então, qual é o caminho, né, que essas mulheres elas vão ter para se emanciparem, né, desses homens e dessa submissão? Porque aqui na série, por exemplo, a gente vai ver que em algum momento vão ter ali uns grupos de apoio onde o que vai ser discutido sobre a forma como essas mulheres devem se sentir vai ser muito no sentido do perdão, né? De entenderem o que aconteceu e se perdoarem e se sentirem melhor com isso, enfim. E a June, ela vai chegar com toda essa raiva que não vai conseguir sair dela dessa forma, como forma de perdão. Então a gente vê como as saídas, né, da mulher ali, elas vão ser muito, elas vão ser ditadas para lugares que vão ser ali socialmente aceitos. Mas o que a gente vai ver aqui, tanto em A Vegetariana como em The Handmaid's Tale, foi que toda essa opressão, né, que foi ali engolindo essas duas mulheres, a gente vai ver que ela vai sair por caminhos que definitivamente não são bem vistos, principalmente quando praticados por mulheres. Então, a June ali vai sentir uma raiva tão grande, né, que ela vai ser considerada louca, que ela vai ser considerada inconsequente ali no meio dela. E na Yoongi, né, em A Vegetariana, a gente vai ver isso realmente saindo, né, pelo viés da loucura ali. E como essa loucura, né, essa como esses comportamentos que ela vão ter definitivamente não vão ser aceitos ali pelo marido, pelo pai, pela família. E aí que a gente entra, né, em como essas duas loucuras parecem realmente a forma de emancipação que essa mulher tem. Então ela vai ter dois caminhos ali. Ou ela vai aceitar, né, a condição dela enquanto mulher e se submeter a isso, que é o caminho que no livro, por exemplo, a gente vê que a irmã dela, né, traça. Então é um caminho onde ela fez tudo que ela devia fazer, mantendo a calma, mantendo a paciência, sendo uma boa esposa, sendo uma boa filha e seguindo todas as normas ali. Ou, né, a gente vai beirar a insanidade, a gente vai ser considerada louca, a gente vai ser considerada exagerada, a gente vai ser mal vista e vai ser colocada de lado. E no fim do livro, né, a gente vai ver essa irmã fazendo justamente essa reflexão, né? Pensando em quais caminhos ela teve, em quais caminhos a irmã teve. E ela até fala em um momento, se não fosse a irmã que tivesse enlouquecido, provavelmente quem teria enlouquecido era ela. Porque ela sente, né, ela percebe que algo ali nela se mexe. Ela percebe que existe algo que ela engoliu por muito tempo e que tá travado na garganta e que precisa sair de algum jeito. E aí eu acho que é nesse momento que ela se identifica com a Yoongi, né? Que ela percebe que a Yoongi colocou isso pra fora, né? E isso saiu da via que foi possível sair por ela. Então aqui a gente vai ter a história, né, de duas mulheres, né, a June e a Yoongi, e a gente vai ter a história de mulheres comuns, né? Na própria série The Handmaid's Tale, a gente vai ver lá quando vai rememorar o passado ali, que a June era uma mulher comum, assim. Ela não era uma feminista,
da luta, militante, enfim, pensadora desse tipo, muito menos a Yoongi, ali, que vivia num sistema bem mais estreito, bem mais controlado, né, e bem mais violento ali com ela desde a sua infância. Mas nós vamos ter mulheres aqui que elas, a partir do momento em que elas se apropriam, né, do seu corpo, das suas vontades, e no caso da Juni, no momento que ela se apropria da sua raiva, ela é considerada louca, exagerada e excluída e violentada por isso. É bom entender também que em Vegetariana ela é diagnosticada em certo momento, né, com um tipo de esquizofrenia ali, mas eu sinto como no livro, né, essa loucura me soou muito como uma tentativa de emancipação dessa mulher. Porque em todos os comportamentos que ela vai ter a partir daí, você sente a tentativa de liberdade dela. E é muito simbólico, assim, é muito bonito. E o próprio vegetarianismo, né? Como ele aparece, como a atitude de não comer carne é por si só um ato revolucionário, um ato anticapitalista, e o como isso vai dizer também, né, da tentativa de emancipação de uma mulher, que é sempre uma atitude anticapitalista. Então, aqui a gente vai ter essas duas histórias dessas mulheres que vão tentar se emancipar, que vão tentar ter controle sobre si mesma, né, das formas que forem possíveis para elas. Então, recomendo muitíssimo a leitura de A Vegetariana. Assistam também The Handmaid's Tale, é uma série incrível. A terceira temporada foi mais ou menos, mas na quarta eles voltaram muito bem, com uma história muito mais estruturada e muito mais empolgante, assim. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte aqui. Se você conhece as obras e pensa outras coisas também, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia sobre. E é isso. Muito obrigada. Até mais.